Olá, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição. Hoje, o nosso foco principal vai ser o conteúdo de sexta-feira, dia 20 de junho. Mas claro, a gente vai dar uma boa recapitulada em tudo, né? Nos pontos altos da semana toda, da lição 12. O tema geral dessa semana foi bem instigante: precursores dos eventos finais. A gente explorou algumas narrativas bíblicas que, funcionam como sinais, sabe? Apontando para os desafios e para a mentalidade que a gente vai precisar ter nos últimos dias. E o verso para memorizar, muito forte. 2 Timóteo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É um chamado à coragem, mas uma coragem bem fundamentada. Exato. E é interessante como isso conecta direto com as palavras de Jesus, né? Aquele constante não tenham medo. A profecia, embora fale de eventos futuros, o centro dela é Cristo. É a confiança nele. Aquele conselho de João 14:1 é fundamental nesse contexto. Que o coração de vocês não fique angustiado. Creiam em Deus, creem também em mim. A paz, então, não é ausência de problema, né? Mas é a presença de Cristo no meio da dificuldade. Faz todo sentido. Recapitulando então, rapidinho. Domingo, 15 de junho, a gente olhou para Daniel 2. Aquela profecia incrível da estátua, né? Mostrando a sequência dos impérios. Babilônia, Média-Pérsia, Grécia, Roma, até chegar na Europa fragmentada. E o final, claro, o reino eterno de Deus. Sim, e a abordagem historicista, que deixa a própria Bíblia se interpretar, mostra um cumprimento impressionante. A imagem dos pés, ferro misturado com barro, descreve perfeitamente essa tentativa frustrada de unir a Europa de forma permanente. Mesmo com alianças, casamentos reais... Verdade. A profecia já dizia que ia continuar dividida, e foi o que aconteceu. Aí na segunda, 16 de junho, o foco foi Daniel 3, a estátua de ouro do Nabucodonosor, a ordem para todo mundo adorar, um desafio direto a Deus vindo do orgulho humano, né? E a resposta dos 3 jovens hebreus ali? Nossa, é marcante. Sadraque, Mesaque e Abednego. A declaração deles em Daniel 3, versos 17 e 18, mostra uma fé muito madura. Eles confiavam que Deus podia livrar, claro, mas a fidelidade deles não dependia disso. Uma lealdade total. Exato. Mostra que a lealdade verdadeira a Deus vai além das circunstâncias, mesmo as piores. É um princípio para sempre, né? Com certeza. Chegando na terça, 17 de junho, a conexão ficou muito clara entre Daniel 3 e Apocalipse 13. Aquela ordem para adorar a imagem lá na planície de Dura, com ameaça de morte, é um espelho da imposição futura de adoração à imagem da besta, também com consequência fatal. Perfeito. O paralelo coloca a questão da autoridade e da adoração bem no centro. De um lado, os mandamentos de Deus. Do outro, decretos humanos que vão contra eles. O conflito final, como o Apocalipse descreve, gira em torno disso. Quem vai ser adorado? O Criador, como diz Apocalipse 14:7? Ou esse poder da besta e sua imagem, que é uma forma de idolatria, né? Paulo fala disso em Romanos 3 também. Sim. Na quarta, 18 de junho, o estudo levou a gente para Atos 12, a perseguição contra a igreja primitiva. Tiago foi morto, Pedro foi preso, mas aí veio a libertação milagrosa dele, pela ação de um anjo. Resposta a orações da igreja, né? Pois é. E essa história ilustra bem a dupla realidade do fim dos tempos. Vão existir livramentos sobrenaturais, sim, mas o martírio também vai ser parte da experiência para alguns fiéis, como aconteceu com o próprio Pedro depois, né? O chamado de Jesus, lá em João 21:19, siga-me, ele inclui essa disposição de ir até o fim, se for preciso. Forte isso. Quinta-feira, 19 de junho, trouxe a questão da marca da besta e conectou isso com o conflito sobre a adoração e, especificamente, o sábado. O sábado como sinal do Criador desde Gênesis 2. Isso. E a gente viu um padrão parecido no ministério de Jesus. As curas que ele fazia no sábado, lá em Mateus 12, João 5, aquilo gerou uma oposição enorme dos líderes religiosos. Eles colocavam as tradições humanas acima do mandamento de Deus sobre o sábado. A mesma questão, né? Exatamente. A controvérsia já estava lá. Lei de Deus contra preceitos humanos e o sábado no meio. Isso reflete o conflito final que Apocalipse descreve. E então chegamos na sexta-feira, 20 de junho. O estudo aí se aprofundou mais, né?
com leituras complementares do livro O Grande Conflito. Sim, essas leituras destacaram a atuação dos anjos ajudando o povo de Deus, muitas vezes de forma bem discreta, sabe? Até aparecendo como pessoas comuns. E também enfatizaram a paciência, a misericórdia de Deus, que ainda permite um tempo de relativa calma, por amor àqueles que o buscam, mesmo num mundo que está se afastando dele. E o estudo de sexta levantou uma pergunta bem atual, eu achei. Diante dessa rapidez toda com que o mundo muda, às vezes é difícil visualizar como que o sábado e o domingo vão virar o centro das atenções lá no fim, né? Isso faz a gente pensar, onde que a nossa fé tem que estar ancorada? Nessas circunstâncias que mudam o tempo todo ou na firmeza da palavra de Deus que não muda? É uma reflexão crucial, né? As profecias nos dão, assim, um mapa. Mas a nossa bússola tem que ser essa confiança firme nos princípios de Deus, revelados na palavra dele. Independentemente do que parece, das mudanças culturais, a fidelidade que foi testada lá em Daniel 3 é a mesma que vai ser necessária no fim dos tempos. Perfeito. E com essa reflexão sobre a firmeza da fé no meio das mudanças, a gente conclui nossa análise da lição 12. Cobrimos os estudos de 14 a 20 de junho. Foi uma semana que nos convidou a olhar para o passado para entender o futuro, né? E para fortalecer nossa confiança hoje. Até amanhã no próximo estudo. Até mais!